Bom dia, todo mundo. Vamos ver aqui como é que tá esse som. Bom dia, Ellen, Nutri, Renata Rossi, Maria Barreto já tá aqui. Daqui a pouco eu chamo a Má para começar essa conversa com a gente. Cris Grigoleto, bom dia, gente. Conseguem dar um oizinho, Bruno? Bom dia, Cris. Conseguem dar um oizinho aqui, meninas? Já vi, Max, você tá por aí. Já te chamo, tá? Renata Rossi, bom dia. Tá tudo bem com o som, meninas? Tá, né? Tá todo mundo me dando bom dia. Acho que tá tudo ok. Andréia Franco Lopes, também trabalha com mulheres, né, Andréia? Já escreveu um livro. Muito bom, a gente vem se namorando aí há um tempo. Maravilha, meninas. Vamos lá. Eu vou chamar a Má, então. Eu vou primeiro me apresentar, aí eu chamo a Má para entrar, e aí eu apresento a Maria Barreto, tá bom? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que ainda não me conhecem, né? Então eu sou a Paty Cuoccolo, eu sou psicóloga, eu tenho um trabalho ligado à psicologia feminina, eu sou especializada em psicologia feminina em arquétipos femininos, e eu sou idealizadora do Mulheres Despertas, que é um movimento de despertar feminino através de 3 pilares, que são, né, o autocuidado, a autogestão e conexões. Conexões é o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, né? Para mim, o pilar conexões ele é fundamental para que a gente possa entrar, realmente despertar esses níveis de cura da alma mesmo. Porque eu acredito no movimento do milionésimo círculo, que a doutora Jan Shinoda Bolen trouxe para nós num livrinho pequenininho chamado Milionésimo Círculo. Essa metáfora eu uso muito no Mulheres Despertas, que é o quê? Ela acredita que quando a gente conseguir fazer o milionésimo círculo de mulheres no planeta Terra, o planeta passa de uma era patriarcal para uma era feminina, mais cooperativa, mais ecológica, né? De conexões cooperativas. Então é muito linda essa mensagem que ela traz. E vamos lá, vamos nos conectar com um grande círculo que somos de mulheres. Então hoje aqui não é só círculo presencial, é círculo virtual. Quando a gente está de coração a coração conectado com esse clã realmente de mulheres. E eu quero chamar essa mulher, que é uma queridaça, que a gente vai contar como que a gente se conheceu, a Maria Barreto. E aí eu vou apresentar a Má. Vamos lá, Má. Tá aguardando aqui. Tá falando que você não pode participar, gente. Por que isso? Deixa eu achar aqui o link. O que tá falando? Má, você tem um link aí para você conseguir entrar. Você precisa me mandar esse link. Eu não tô vendo o link aqui. Você precisa clicar no link para poder entrar. Espera aí. Agora foi. Vamos ver. Tá falando aguardando Maria Barreto. Vamos aguardar aqui, gente. Deve estar entrando já. Eba! Eba! Estamos, né? Estamos. Desafios tecnológicos. Deixa eu pôr o fone. Acho que fica Fone. melhor. Eu tô sem fone, gente, porque geralmente as pessoas falam que sem fone a minha voz fica um pouco melhor, então eu acabo não colocando, mas se precisar depois eu coloco. Olha quanta gente bacana aqui. Uau, uau, uau. Jujuazi, Rubens Juju. Movimento. Temos um homem aqui também. Meu amor. Vamos lá, Bom, vamos honrar né? esse encontro. Honrar esse masculino sagrado aqui também. Peraí, vamos honrar esse encontro, Gente, né? Vamos lá, vamos honrar esse encontro. O quê? São questões tecnológicas. Olha, eu vou te apresentar.
Não, tudo bem. Você tá ok aí? Posso te apresentar? Vamos lá, gente. Bom dia. A Tati. Gente, que legal. Dá uma saudade de estar junto, né, ao redor do fogo, mas essa tecnologia está possibilitando a gente nessa conexão. É verdade. Então, estou aqui a serviço, junto com a Tati, para poder partilhar com vocês algumas experiências para ajudar a gente a trazer o feminino para o front, né? Trazer essa liderança feminina Exatamente. mais do que nunca a gente precisa nesse momento agora. Então vamos lá. É isso. Como E você essa quer começar? imagem que você trouxe, vou começar. Essa imagem que você trouxe da fogueira, eu queria que a gente fizesse esse exercício agora, sabe? Que a gente pudesse. Eu sei que você vai conduzir uma meditação pra gente, que vai ser incrível, mas eu queria que a gente trouxesse para a nossa 1 hora aqui essa ideia de estarmos realmente virtualmente, sutilmente, em volta dessa grande fogueira que nos nutre, né? Que nutre a nossa estadia aqui nesse momento e que a gente possa levar esse fogo para as nossas vidas quando a gente terminar aqui, tá bom? Bom, a Maria Barreto, ela é mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é amante. Ela trabalha também com o feminino profundo, esse contato que o feminino profundo traz com o corpo, com os ciclos. Ela tem um projeto de meditação, né, Má? Num aplicativo que chama Positive, né? E ela tá também lançando um livro, ela vai contar pra gente, o livro após o Dia das Mães, chamado Natureza Instintiva, né? Depois ela vai contar um pouquinho do livro para nós. Eu não sei como você acha melhor a gente começar com uma meditação no Vamos. início. Sim, vamos lá. Legal, vamos fazer um alinhamento? Mas eu conto para vocês. O livro chama Natureza Íntima e eu escrevi ele nesse meu terceiro puerpério. Vou lançar agora com a editora Primavera, que é uma editora só de livros femininos, de mulheres, só de autoras mulheres. Então, tá um processo bem bonito. A gente vai disponibilizar a partir da semana que vem o primeiro capítulo sobre o puerpério, que muito porque é esse momento que a gente está vivendo, né, de resguardo, de isolamento, de olhar para dentro, né, da gente em pleno outono, que é esse momento da poda, a gente vai falar mais. Então, sim, o Natureza Íntima está sendo parido de uma forma muito bonita, muito especial. E eu posso falar depois mais do meu trabalho, mas tem informações no site, no naturezaintima.com, no Instagram, que é esse Maria Barreto com 2 T's e um ponto e um underline, bem fácil pra gente Um, achar. dois, três, outro aqui. Eu cheguei a errar 3 vezes o nosso flyer por causa disso, então depois no final você dá de novo, tá, Má? Pra gente Tá, mas acho que eu poder saber onde confio você muito tá. no fluxo energético, a gente vai se encontrando na fluidez do universo também. Então, para a gente começar, eu vou convidar a gente a fechar os olhos, buscar deixar nossas costas, nossa coluna ereta, fazer uma respiração bem profunda. Então, a gente está aqui hoje para entrar em contato com essa sabedoria dos nossos úteros, né, do nosso ventre, tendo ele fisicamente ou não. Então, isso é uma coisa muito importante que eu quero trazer para todo mundo. Essa sabedoria está no corpo da mulher, mesmo que ela tenha retirado o seu útero. Então, a gente vai fazer uma série de respirações só para ajudar a gente a centrar, a chegar aqui, né, a deixar as preocupações para fora hoje, nessa 1 horinha que passa muito rápido. Então, a gente vai fazer um ciclo de respirações que eu vou conduzir vocês durante uns 2, 3 minutinhos, tá bom? Então, a gente começa fazendo uma respiração bem profunda. Vai percebendo esse ar que entra no seu corpo, que sai. Percebe que a respiração em si já é um ciclo, né? Entra um ar, o nosso corpo elabora ele e sai um outro ar. É um ciclo que tem começo, meio e fim. Essa já é uma sabedoria por si só. A gente vive em ciclos e os ciclos têm começo, meio e fim. Assim como o nosso ciclo menstrual, a nossa lunação, assim como os ciclos da Terra, primavera, verão, outono, inverno, assim como os ciclos da Lua, nova, crescente, cheia e minguante. Então a gente vai fazer uma respiração em 6 tempos, inspirando e retendo o ar no nosso ventre, né, no nosso útero, nessa região que fica mais ou menos a 3 dedos abaixo do umbigo. Então a gente inspira em 6 tempos,
Retém o ar aqui em 6 tempos, ativando essa região. A gente solta pela boca, como se estivesse soltando pela vagina em 6 tempos. Os homens podem respirar pelo coração, retendo o ar no coração. Pode soltar o ar pela boca, como se estivesse soltando pelo seu períneo, lá pelo seu primeiro chakra. Então a gente inspira em 6. Retém em 6, ativando essa região, os homens do coração, a mulher do ventre. E exala em 6. Cada um no seu ritmo, cada uma no seu ritmo. E vai percebendo que a gente vai se centrando mais. Se 6 tempos estiver muito fácil, vai aumentando para 8, para 10. Inspira, sustenta, expande essa região e deixa aí, levando tudo que você não precisa agora, levando as preocupações, dores, medos, abrindo espaço para essa conversa, para acessar essa sabedoria dentro de você. Isso. Segue a sua respiração. Percebe que o ar entra, ele fica, expande a consciência energética da região do ventre ou do coração para os homens. E ele sai levando o que a gente não precisa mais agora. Uma prática bem simples que você pode fazer a qualquer momento do seu dia. Até gravei ela lá no aplicativo da Positive. Mas é muito simples, você consegue fazer ela sozinha, sozinho. Tomando consciência desse fluxo que caminha dentro do seu corpo. Que vai ativando a região da qual você colocar a intenção. E vai sendo liberado, liberando tudo o que precisa ir. Então a gente se preenche e se esvazia. Assim como a terra faz na primavera, o seu ápice criativo no verão, e depois vai se esvaziando nas podas do outono, no resguardo do inverno. Assim como o nosso corpo de mulher faz na nossa fase pré-ovulação, na ovulação, no ápice criativo, aí começa a se preparar para esvaziar quando não há fecundação, na fase da TPM, da sabedoria, e se esvaziando na nossa fase de sangue, na menstruação, que eu chamo de lunação, botando para fora o que não precisa. Isso. Preenche, esvazia. Isso. Um aperitivo, né, para a gente começar. E aí agora cada um vai voltando no seu tempo, para cá, para esse encontro. Percebe que a vibração do seu corpo muda, né? Que a gente está a um passo de conexão com nós mesmos, né? Que a respiração é
Sim. muito potente nesse sentido, né? E que o nosso corpo é veículo de conexão. Então a gente fica, eu costumo dizer que a gente fica muito fora buscando conexão, buscando coisa que conecte, né? Só que a sabedoria está dentro da gente. Então para a gente conectar, a gente precisa olhar para dentro, né? E eu não tem como não falar do momento que a gente está vivendo. Então eu sinto que esse momento é exatamente esse chamado para a gente voltar a conectar, né? As nossas relações, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a gente, com o nosso corpo, com nossa alma, com o nosso espírito, com as nossas emoções, a relação com as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então o meu convite é sempre para a gente acessar essa sabedoria dentro da gente. E as práticas que eu trago são a partir desse lugar. Bom? Maravilha. Tá tudo bem? Eu vou te... Vamos seguir? Fala. Vamos seguir? Tudo bem, né, gente? Vão interagindo aqui, tá? A gente vai, à medida do possível, respondendo aqui as perguntas, as dúvidas. Eu tive uma sensação aqui de querer trazer para a roda, né? Essa questão você falou do outono, que a gente entrou, e tem um recolhimento com o Covid, que a gente já entrou no outono e no inverno antecipado, interno, com esse recolhimento, com esse confinamento. E eu queria um pouco, sabe, Má, eu acho que você falou uma coisa fundamental, que é o esvaziamento, assim. Que é algo que a gente não tem intimidade com esse esvaziamento. Isso. E que dentro do ciclo da roda interna, né, e mesmo da roda externa, mas mais ainda da roda interna, eu queria trazer que a gente pudesse ter um pouco a importância disso, né, da gente entrar dentro desse outono e inverno interno e as riquezas que existem quando a gente penetra esse esvazio, esse esvaziamento, que no nosso corpo é quando, né, a gente vai esvazia também, né, quando a gente está entregando o nosso sangue. Acho que tem uma questão aí bem importante do que você traz, Paty, que a gente não sabe lidar com a morte. Né? A gente não sabe lidar com a morte no sentido do fim do ciclo, né? Do recomeço de um ciclo novo. Né? Porque a gente só morre porque tem vida e só vive porque teve a morte. Né? Então, se a gente for entrando em contato com a morte com um lugar, eu gosto muito do que a Sadiva fala, e foi uma prática que eu fiz agora na Lua Nova, da gente saber morrer com amor. Porque a gente acaba morrendo por medo. Então a gente aborta. Que lindo. Né? Nossa, então, saber sim. morrer por amor é saber morrer do coração. Então, o que eu sinto que todos nós estamos precisando? Eu estou trabalhando isso muito internamente. É voltar a sentir mais profundamente. É trazer o coração para a linha de frente. Né? A gente está muito racional. Assim, o nosso racional é muito elaborado. Então, a gente precisa integrar racional, emocional e espiritual. Então, a morte é um lugar de amor. Então, se a gente pensar, quando a gente nasce, nossos pais morrem, né? Quando a gente pare um filho, a gente morre. Né? Então, se a gente consegue lidar com a morte de um lugar de amor, vai ficando muito mais fácil lidar com esse esvaziamento. Porque a gente acha que o esvaziamento é o fim do mundo, que a morte é o fim do mundo. Né? Enfim, sincronicamente, aquele livro da Ana Cláudia Quintana Arantes está na minha frente, porque eu fiz uma pilha de livros para apoiar o celular. Que ela tem um livro que chama A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. E ela tem um TED, então eu recomendo. Que é maravilhoso, que é a gente poder lidar com a morte. Né? O ciclo feminino... Então, vamos entrar um pouco no tema já dos ciclos, tá? Então, quando a gente está falando da nossa lunação, eu chamo a menstruação de lunação, porque para mim ela é muito mais uma relação com a lua do que com o calendário mensal. Tá? Então, a nossa lunação, quando a gente está sangrando, é um momento de morte. É um momento de deixar ir, né? É o descamamento do nosso endométrio, que ele ao longo da pré-ovulação e da ovulação, ele se engrossa para receber um embrião. Quando não há fecundação, ele descama, porque a gente não precisa dele. A gente não precisa de uma caminha se não tem embrião. Então, ele descama e sai o nosso sangue. Então, é uma morte. Porque se ele não descamar, não vai ter espaço para um novo ciclo, para uma nova ovulação, para uma nova possibilidade de fecundação. E aí eu estou falando aqui de uma fecundação de embrião, mas assim, qualquer ideia, qualquer sonho, qualquer coisa é vida. Então, a gente não tem útero, ou essa região, para quem não tem útero, só para criar a vida, um bebê. A gente tem essa região para criar nossas ideias, para criar nossos sonhos, para criar o nosso propósito. Então, é daqui que a gente cria.
A nossa potência criativa, ela vem daqui, ela é visceral. A energia do feminino, ela vem de baixo e ela sobe. Ela não vem daqui e se Isso expande, mesmo. né? Adoro essa imagem. Então a gente Isso. precisa entrar mais em contato com essa região, que é uma região muito esquecida, né? Assim, eu sinto que quando o patriarcado dominou, ele tirou da mulher o direito, né? Foi ficando muito mais difícil para aquelas que podiam fazer escolhas, de vivenciar essa região, de vivenciar o ciclo, de vivenciar essa sabedoria de sangrar, não morrer, ovular e dar conta de uma vida, de criar e nutrir uma vida. Então, quando os nossos corpos são calados, com anticoncepcional, com pouco tempo para resguardar, com uma exigência de uma produção constante, né? A gente vai perdendo a conexão com esse feminino visceral. Então, o que eu convido todas nós a fazermos agora é resgatar essa sabedoria que está no nosso corpo, que eu gosto de chamar de alta tecnologia disponível e gratuita. Porque todo mundo maravilhoso. Você não precisa de ninguém e não custa nada. Eu acho que tá por aí um pouco a salvação. E para os homens é um processo também muito bonito deles reconectarem com esse feminino, porque assim, todo mundo veio de um ventre. Todo mundo veio de um útero. Então, todo mundo tem essa relação e essa memória do que é um útero. Se a gente for lá para trás nas nossas memórias, né? Então, a gente vai falar um pouco, tá, Aline, de como as mulheres que podem identificar esse ciclo quando elas não estão com esse processo todo harmônico, digamos assim. E aí tem processos de cura, inclusive, para curar essa endometriose, para não precisar desse remédio, né? E tem aqui a Tati, que está aqui, a própria Paty, que no fim vão falar, são mulheres que não têm mais útero, mas que vivenciam seus ciclos. Então, acho que é super importante essa conversa, porque todas nós temos essa sabedoria. Isso eu não sei se eu posso garantir, mas eu posso afirmar. Tá? Cara, é pulsante. Então, eu queria só trazer uma curiosidade, Maria, disso que você falou, dos meus estudos com os arquétipos femininos. E quando houve lá a Inquisição, na Idade Média, existiram três arquétipos assim que foram para a fogueira, né? Eu estudo muitos arquétipos das deusas gregas. Então, só rapidamente, foram as Artemis, as Perséfones e as Afrodites. O que é isso no nível simbólico, né? As Artemis eram as mulheres, tipologia das mulheres que trabalhavam com ervas medicinais, né? Conversavam com a natureza, né? Sabiam a potência das ervas. Perséfones são mulheres que tinham uma ligação muito forte com o reino sutil, o reino dos mortos, assim, né? Que conversavam com as pessoas que já tinham ido, né? E a Afrodite eram mulheres que lidavam com a sua sexualidade naturalmente e tal. Então foram as três tipologias femininas que foram para a fogueira. Então é muito importante, né? Você trazendo tudo que foi negado, né? Que dentro do patriarcado foi negado, né? Essa relação com a natureza, a ligação com a sexualidade, e essa ligação sutil, intuitiva que as mulheres têm, principalmente nessa fase, né, da menstruação, gestação e menopausa, né, que você vai falar, que são esses ciclos que a gente fica com o radar mais aberto para profetizar, para intuir, né, para trazer as mensagens, né? Tá. Então eu vou falar agora de cada ciclo e a gente pode falar dos arquétipos dentro deles, que eu trago essa visão também. E aí eu já vi que tem pergunta sobre TPM, a gente vai falar disso, e aí vocês vão trazendo a pergunta e eu vou falando e vou tentando inserir aqui para a gente poder caminhar, tá bom? Então, vamos começar por essa fase da alunação, né? Que é essa fase que a gente está sangrando, que é a fase que eu relaciono com o inverno, que eu relaciono com a lua nova, como arquétipos, que é esse momento em que o nosso corpo, e tudo que eu estou falando para vocês, são parâmetros para cada uma poder se observar, tá? Porque as fases do nosso... A gente vai vivenciando energias, às vezes, diferentes, porque... Bom, vamos lá que vai ficar complicado. Mas se eu estou lunando numa lua cheia no céu, é diferente a energia de eu estar lunando numa lua nova no céu. Então, a gente também vai criando essa sabedoria entre o meu ciclo interno, a minha lua interna e a lua externa, tá? Mas esse é capítulo 2 do estudo. Vamos primeiro entender a lua interna, tá? Então, eu estou usando aqui inverno e lua nova como arquétipos energéticos desse momento de sangue, que é um momento em que estrogênio e progesterona estão muito baixos no nosso corpo, né, os hormônios, então que a gente é convidado a se recolher.
E aí tem... A gente não é só convidado a se recolher porque o nosso corpo está cansado, que eu acho que isso é um grande erro da sociedade. Assim, não, tem que recolher porque eu não estou dando conta. Também, mas ele é um convite para a gente se recolher e se resguardar, porque é um momento de muita conexão com o nosso eu superior. Então, eu gosto de imaginar assim, quando eu estou sangrando, né, esse ato tem uma conexão muito forte de uma matriz que se abre. Então, geralmente as mulheres sonham mais, recebem mais mensagens, né? Nas aldeias, nas comunidades ancestrais, era um momento em que as mulheres se reuniam na tenda vermelha e elas recebiam as diretrizes daquela comunidade. Então, é um momento de muita intuição, é um momento da gente realmente acessar essa sabedoria. Então, a gente entra nessa caverna. O que acontece hoje, que é muito desafiador, né, para a mulher contemporânea, é a gente conseguir resguardar. Então, esse é um grande desafio, da gente poder criar na nossa vida momentos de expansão e de resguardo, porque a gente quer viver só no verão e na lua cheia, né? A gente não quer entrar no inverno. Só que a gente tem que entender que isso é parte do ciclo. Então, vamos honrar o ciclo. Então, é parte do ciclo a gente ir para dentro, né? É claro que tem lunações, que você tem um monte de coisa. O que acontece é que você vai ganhando intimidade com o seu ciclo menstrual e ele se torna uma bússola. Então, você começa a ver em quais momentos você vai jogar o que na sua agenda. Assim, para mim é uma gestão de agenda. Eu marco as minhas coisas, né? Enfim, hoje eu escolhi poder escolher de acordo com o meu ciclo. E eu vejo que isso é muito potente e muito fértil. Então, vamos caminhar. Então, é claro que se hoje você não consegue fazer isso, se você conseguir 1 hora durante a sua menstruação para ficar sozinha, que seja para descansar, para dormir, para ficar com você mesmo, isso já é bastante. O que eu venho percebendo comigo e com as mulheres que eu acompanho, o universo, quando a gente intenciona que a gente quer vivenciar o ciclo, a gente faz a nossa parte, o universo presenteia a gente. Então, eu tenho uma paciente, figura, que ela é mega executiva e ela não estava conseguindo resguardar as lunações dela. Fazem 7 ciclos que ela luna no fim de semana. Uau! Então, assim, não é que tem lua certa, assim, o ciclo dela precisa ser no fim de semana. Se é cheia, se é nova, não interessa, ela precisa que aconteça no fim de semana. Então, existe uma comunhão nossa com essa força maior que vai nos guiando. Só que a gente precisa saber escutar. E a gente precisa de 3 coisas muito importantes. A gente precisa de confiança, a gente precisa de coragem e a gente precisa de humildade para poder acessar essa sabedoria. Maria, para mim, a primeira que você falou cortou. Eu não ouvi, porque está oscilando muito o som. Fala de novo, por favor. A gente precisa de confiança, coragem e humildade. Confiança. Isso. Tá. Se alguém não estiver me ouvindo bem, me avisa aí do outro lado. Então, aí a gente sai, né? A gente entra nesse momento de lunação e aqui tem uma coisa muito também importante e misteriosa que eu recomendo, que é o plantar a lua, que é a gente devolver o nosso sangue para a terra. Então, deixa eu abrir aqui um capítulo, porque isso é muito importante. Então, tem 2 razões porque eu recomendo a gente não usar os absorventes, né, normais. Primeiro, por conta de toxina. Então, se a gente entende que o nosso útero é um receptáculo, é um lugar onde a gente guarda sabedorias e memórias, tudo que vem pela nossa vagina, tudo que a gente respira, vai para essas memórias, vai para as células do endométrio do nosso útero. Então, até tem muitas origens de endometriose que vem daí. Vem do que a gente está respirando pela nossa vagina, o que a gente está permitindo entrar. Né? Então, a gente tem que ter muita consciência do que a gente permite entrar. E não estou falando só fisicamente, mas energeticamente também. Né? Então, os absorventes normais têm muita toxina. Você der um Google lá do que é feito, dá até nervoso. Então, eu recomendo o uso dos absorventes de pano, ou das calcinhas, ou do copinho, os absorventes de tecido, sim. Então, como que a gente faz? A gente colhe o sangue daí, com essas ferramentas, e depois, uma hora, se quiser, a gente pode falar mais delas. Eu, geralmente, diluo num vidro. Você põe numa água boa no vidro, eu ponho os meus absorventes de pano de molho, e depois você devolve essa água para a terra. E devolver para a terra pode ser um vasinho, pode ser uma terrona, pode ser o que você quiser. Quando eu devolvo o meu sangue para a terra, primeiro que eu estou honrando essa minha relação com esse grande ventre. Né? Depois, eu faço algumas coisas, eu faço várias coisas, tá? Eu vou contar para vocês podem experimentar. Eu entrego junto com esse sangue coisas que eu fiz a poda na fase anterior, que eu já vou falar, que é a fase da sabedoria, que é a fase da TPM, que eu chamo de tempo para mim.
Tá? Então eu devolvo Isso. essa poda que eu fiz, eu entrego para a Terra relações tóxicas que eu me dei conta, comportamentos que eu não quero mais, coisas que eu não quero, eu entrego para a Terra transmutar. E eu planto a minha intenção para o próximo ciclo que vai acontecer. Então eu planto a semente do meu próximo ciclo. Então quando eu planto a minha lua, quando eu devolvo meu sangue para a Terra, eu estou honrando a minha relação com esse grande ventre, eu estou entregando para a Terra aquilo que eu não quero, e pedindo para ela transmutar, porque a sabedoria dela é infinitamente maior do que qualquer técnica terapêutica que eu conheço. E eu estou intencionando o que eu vou plantar. Então aí eu saio da minha fase da menstruação e eu vou entrar na minha fase da primavera, na minha fase pré-folicular, né, que a gente chama de donzela, silvestre, criança, que é essa fase onde eu pego essa semente e eu coloco ela na terra. Então eu começo a germinar essa semente. Então a gente vai percebendo que a nossa energia, ela vai voltando, o estrogênio e a progesterona voltam a subir. Então a gente sai desse mundo interno e a gente começa a ter mais vontade de ir para o mundo fora, né? Quando a gente entra nessa fase pré-folicular. Então a gente entra nessa fase, e qual que é a lição de casa dessa fase? A gente começar a planejar o nosso sonho. Então eu intencionei lá uma casa, ou um namorado, ou enfim, qualquer coisa que você intencione de verdade é válido. Dinheiro, eu brinco, 10 mil seguidores no Instagram, sabe? Qualquer coisa. Então eu vou olhar para essa semente materializar, né? Na minha fase pré-folicular e vou falar, cara, o que eu preciso para ela acontecer? Então eu vou procurar um corretor, eu vou ver quanto eu tenho de dinheiro, eu vou escolher o bairro que eu quero morar, eu vou visualizar essa casa, a cor da porta, a cor da parede. Então eu vou começar a dar contorno para esse sonho. Tá? Então, é alta tecnologia disponível e gratuita, gente. Então vamos lá. Então eu intenciono, primeiro eu limpo, né? Boto para fora, esvazio, intenciono, ponho uma semente nova. Começo a trabalhar com ela, começo a ver o que eu preciso. Aí eu vou marcar as conversas, eu vou começar a caminhar para esse sonho acontecer. E aí essa sementinha começa a germinar, a árvorezinha começa a crescer. Aí eu chego na ovulação, né? Que é a fase da mãe, que é a fase da lua cheia, do verão. Maria, deixa eu só fazer uma observação muito importante. Dentro disso que você falou, quando a gente não se permite fazer essa morte passar, né? Quando a gente atropela essa fase, né? Porque tem muitas mulheres que falam assim, gente, eu não consigo colocar minhas metas no mundo. Parece que eu estou vivendo sempre o mesmo ciclo. É exatamente não ter se permitido refazer essa renovação. Quando você está vivendo um ciclo muito repetido, é porque você não está se permitindo passar pela renovação e que tem a morte junto. É muito importante falar isso, né? A planta só cresce se a gente faz a poda. Exato. Assim, tem dúvida, olha para a natureza. A planta só cresce se a gente faz a poda. Então a gente precisa fazer a poda e a gente precisa botar esses galhos no chão para se tornarem matéria orgânica para o fluxo de vida continuar acontecendo. E a gente faz isso nas nossas emoções. A gente precisa fazer, senão a gente adoece. A gente adoece. Exato. É o que tem acontecido. Exatamente. Gente, a gente vai, na medida do possível, respondendo, tá? Depois das perguntas, a Gabi tá falando sobre quem usa o Dilmirena vive os ciclos, mas a Maria vai continuar e aí a gente vai conversando sobre isso também, tá? Eu vou falar um pouco de anticoncepcional, DIU e tudo mais. Então, a gente saiu da caverna, intencionou, e aí a gente vai para cuidar dessa semente. Que é, na energia dessa fase da criança, a gente está também com uma energia masculina. É mais fácil da gente ver a nossa energia masculina, de realização, de planejamento, sabe? Uma coisa mais pragmática, assim. Começa a vir as Ártemis, a guerreira, né? Esse arquétipo que funciona nessa fase, assim, de tipo, eu tenho uma curiosidade, eu vou desbravar o mundo, eu vou pegar essa semente, o que eu vou fazer com ela, né? O que eu vou trazer aqui? Muita energia da fase, né? Começa a crescer o pico energético, né? Por conta hormonal também, mas por conta dessa matriz mais ancestral, né? E aí a gente chega na ovulação. Então a gente veio da cheia inverno, passamos para crescente primavera e vamos chegar agora na cheia no verão, que é esse ápice, essa potência criativa, né? Esse é o momento onde a gente cria vida, né? E é um momento também é onde a gente cria o que a gente quiser. Eu gosto muito de visualizar no meu ventre o que eu quero realizar. Assim, eu visualizo, sabe? Eu ploto aqui o que eu quero que aconteça.
Porque essa região tem muita sabedoria. A gente, cada uma que vai acessando, vocês vão descobrindo mais e mais, né? Acho que me escutem, mas vão experimentando, porque tá aí dentro, vocês vão descobrir. Quem ainda não fez essa jornada. Então, eu entro nessa fase da ovulação, que é pico de estrogênio e progesterona. Então, geralmente, a gente está se sentindo melhor. Isso eu estou falando, de novo, é um parâmetro, é uma tendência das fases. Elas acontecem de formas diferentes para as mulheres. Por exemplo, se tem hormônio, se você vivencia o resguardo ou não, faz diferença. Então, por exemplo, a fase da ovulação, ela é espelhada com a nossa fase de lunação, né? Se a gente for ver na nossa espiral. E o que acontece? Muitas mulheres têm dores na ovulação. E aí a primeira pergunta que eu faço é: você resguardou quando você estava sangrando? Ou você... seu corpo te pedindo silêncio e você não respeitou? Então o que eu costumo falar? A conta vem. E a conta vem nas fases espelhadas. Então muitas dores na ovulação são sanadas com respeito pela lunação. Percebe? Então é muito interessante a gente escutar o nosso corpo. Agora, tem relatos de mulheres que... Tem uma paciente minha figura também, que estava numa alunação específica e ela sentiu, de ir para fora alunando, sabe? De experimentar, de se experimentar, de ter relação sexual com caras que ela nem... Enfim, foi se experimentar essa mulher selvagem num outro lugar. E deu tudo certo também. Então, a sabedoria está na gente escutar o que o nosso ser está pedindo, tá? Então, estamos aqui na ovulação, né? Nessa fase da mãe, que é exatamente essa fase onde também a gente se coloca mais disposta para o outro, né? É um momento, por exemplo, quando eu tenho conversas... nutritiva, né? Por exemplo, eu tenho conversas, às vezes, sei lá, que eu tenho que ter com o João, sabe? Que são importantes. Eu tento ter elas nessas minhas fases mais propícias para o relacionamento, sabe? Do que ter ela numa fase de TPM, sabedoria, ovulação, que para mim é mais difícil ter empatia com o outro. Eu tô precisando ter empatia comigo nesse momento. Então, nessa fase da ovulação, se a gente for observar, experimentem colocar as conversas difíceis quando você está ovulando. Porque é um terreno mais fértil, né? Então, no nosso corpo, quando a gente começa a vir da donzela para a mãe, a gente também começa a experimentar o muco. Então tem uma coisa dos líquidos no nosso corpo também, que é um estudo que cada uma pode aprofundar o seu muco. Mas geralmente na fase da criança começa um muco mais amarelado e a tendência dele é ficar mais líquido, mais clara de ovo na ovulação. E esse muco, ele é sinal de fertilidade, tá? Ele é sinal geralmente, ele é sinal de um sistema azeitado, né? Então, se a gente for falar de sexualidade também, desse pulso no nosso corpo. Então, assim, eu pego muitos corpos de mulheres muito duros, muito tensos, muito rígidos, muito ressecados, né? O mioma e uma endometriose, muitas vezes eles vêm desse ressecamento. Então, como que a mulher está se permitindo sentir prazer? Eu não estou falando só de prazer sexual, de se deleitar, de se passar um óleo, de comer uma coisa gostosa, sabe? Dando prazer para si mesma, né? Exato. De tocar o seu corpo, sabe? A gente perdeu isso, a gente virou máquina. A gente precisa resgatar esse pulso, a gente precisa trabalhar com esses líquidos no nosso corpo, né? Olha a Dani falando que começou a observar. Só de observar, só a consciência já é meio caminho andado para a cura. Então, só da gente observar o ciclo, a gente já conecta de um outro lugar. Percebe? Então, nesse momento mais aquoso, e se a gente olha para a Terra, uma terra fértil é uma terra úmida, com exceção dos desertos, né? Mas aonde que brota? Aonde tem umidade. Né? A questão das cólicas, então, que já vieram 3 perguntas. Então, por exemplo, essa dor na ovulação... 3 perguntas sobre. Essa dor na ovulação que eu falei, e às vezes pode ser uma cólica na fase da sabedoria, ou quando você está sangrando, eu gosto primeiro de olhar para ela como uma conversa com o seu útero, com o seu ventre. Então tem alguma coisa que seu corpo está te falando. Ao invés de silenciar, manda um remedinho ali e silencia aquilo. Não, vamos escutar. O que seu útero está te dizendo? Quer dizer, de onde vem essa dor? Aonde você se violentou, talvez? Né? Aonde você deixou entrar em coisas que te fizeram mal? Então, limpa, só limpa. Sem julgamento, sem paranoia. Eu acho que tem que entrar em contato com a dor, porque não dá para falar essa dor é isso, porque cada mulher tem uma relação, tem uma história, tem uma ancestralidade, vivenciou coisas diferentes. Então, o convite aqui, né, nesse espaço que não dá para a gente aprofundar individualmente, mas entre em contato com essa dor.
com essa fala do seu útero, porque quando a gente também começa a tomar consciência desse nosso aparato, né, do nosso sistema reprodutor, a gente começa a conversar com o nosso útero. Ele é tipo o coração, ele é um músculo, como o coração. Exatamente. Então você começa a Maria, sentir eu queria pulsar. trazer... Peraí, deixa eu só concluir, peraí, rapidinho. Só concluir. Tá. Você começa a trazer uma intimidade com o seu ventre, né? E aí isso é muito legal. Isso, Tati, eu ia falar de você. As mulheres que não têm útero, elas percebem essa região. Então, quando tem mulheres, por exemplo, numa bênção mundial do útero, que é essa meditação que eu faço nas luas cheias, elas percebem o ventre, elas veem esse lugar pulsar, porque essa energia está aí, né? É o latido do coração, exato, é isso. Assim, útero, coração, centro da Terra e centro do universo estão conectados, então a gente sente esse pulsar, né? O que acontece é que varia de mulher para mulher. Às vezes, quando você está lunando, quando você está sangrando, o seu útero está mais inchado, né? Ele está maior, ele cresce. Então, fisicamente, ele se torna mais presente no corpo. Então, tem mulheres que têm mais facilidade de sentir nesse momento essa conversa. Eu vou seguir um pouco, só quero terminar as fases, daí a gente volta, só para concluir antes de cair a live. Vamos falar da menopausa agora, Viviana. Então a gente sai dessa potência fértil, que é esse momento onde eu vou fazer reunião, onde eu vou comprar casa, onde eu vou sair com o namorado, onde eu vou fazer um filho, né? Então, assim, é esse momento da gente dar para essa árvore essa vida, né? Voltando para a sabedoria do nosso ciclo, esse verão, né? Essa lua cheia. Aí aí começa a chegar o outono, começa a chegar a lua minguante, então começa a voltar a sombra, né? Porque a gente experimenta a luz e a gente quer viver na luz, só que a sombra também é legal. Só que a gente se apega, sabe? É isso que eu falo, a gente gosta da lua cheia, mas a gente não sabe se conectar com a lua nova, né? Então, vamos seguir mais um pouco. Então, a gente começa a entrar nesse outono, nessa minguante, que é a fase que eu chamo de sabedoria, né? Até fazer um parênteses, assim, essa sabedoria que eu tô trazendo, ela vem da minha experiência, mas eu estudei com as abuelas da tribo da Lua, eu estudei com a Miranda Gray, com a Sadi Furtado, então eu fui estudando com várias pessoas para trazer isso, né? Só acho importante honrar, fecha parênteses, mas honrar também da onde vem tudo isso, da minha experiência, mas eu também acessei saberes muito lindos que eu honro e agradeço muito. Fecha parênteses. Aí a gente volta para TPM e para a sabedoria, que é essa fase que a gente começa de novo a ser convidada a ir para dentro. É quando começa a cair já os hormônios de novo, é quando a lua já está minguando, meio escura, né? Meia luz, meia sombra, que é a fase onde a bruxa se manifesta na gente, onde começa essa coisa da intuição a voltar, né? Não que a intuição não aconteça nos outros, mas ela fica mais visceral, né? Onde a gente fica mais sensível. É natural. Para mim, assim, eu vejo exatamente quando eu estou mudando. É uma sensibilidade, de repente, que vem. Se eu não entendo que eu estou nessa fase, eu começo a achar isso ruim. Agora, se eu entendo que eu estou entrando nessa fase de sensibilidade, essa fase de poder entrar em contato comigo e eu poder usar esse mergulho para se encontrar com partes minhas que eu quero podar, a fase da TPM é maravilhosa. O que acontece é que a gente não para olhar. Então, eu gosto muito do exemplo daquele filme do Divertidamente, que fica todo mundo na sua mente falando. Quando a gente entra na sabedoria, a gente está com tamanha sensibilidade que a gente escuta todas as vozes sobre nós. É um espelho na nossa frente, colocado de luz e sombra. Se eu não paro para olhar para ele, ele vai ficar... Para, não aguento mais! A gente surta. E vai surtar com quem? Com o marido, com os filhos, com a mãe, com o cachorro, com quem tem intimidade para bancar a relação. E aí a TPM se torna um mal na nossa vida. E não é o tempo para mim. A gente precisa parar e se olhar. Quando a gente entra nessa fase, é muito bom a gente entender que a gente está nela. Porque aí a gente ganha intimidade, então aqui é onde a gente começa, eu faço um exercício intencional de olhar o que eu quero podar. Porque as irritações vêm, você começa exatamente a ver qual é o comportamento. E aí aqui o segredo é, não responsabilize o outro. Porque não é culpa do outro a sua irritação, que a louça não está lavada. Olha para você. O que em mim me traz, o que eu percebo em mim que me gera essa sensação? Então, controle? Então eu quero mandar fora o controle. A coisa tem que ser feita do meu jeito, né? Quase que uma arrogância. Então aí a gente começa a se fazer essas perguntas e no livro, né, e nas meditações da Positive, eu fiz uma meditação para cada fase do ciclo.
Eu fiz uma meditação para cada fase do ciclo e lá tem as perguntas. É porque é um exercício, é um estudo. A gente tem que ir aprofundando. A cada ciclo a gente se faz perguntas, porque é um processo de autoconhecimento. Então a gente vai se conhecendo e a gente começa a usar essas energias que passam pela gente ao nosso favor. Então aqui a gente se dá conta da coisa. A gente pega aqueles galhos que estão podres e a gente vai cortar eles. E aí quando o nosso sangue sair, a gente manda isso embora junto. Aí aqui, às vezes, eu entro com outras técnicas, mas assim, falando desse processo, né, primeira página, e assim, as técnicas vão aparecendo. Se você é uma mulher que está consciente do seu processo de desenvolvimento e tem coisas que você escolhe, que você quer podar, o universo, você planta a sua lua, o universo vai te trazer a ferramenta que você precisa. Eu confio muito nisso, muito, muito. Assim, eu vivo a minha vida... Não, plenamente, plenamente. Mais que eu posso nessa confiança. Só que assim, a gente, para confiar... Para estar nesse fluxo universal maior, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que querer. A gente tem que estudar, né? Pesquisar sobre isso, sobre tudo que você está falando e sentir no nosso corpo, né? Eu quero dar um depoimento bem dessa fase de... Sentindo no corpo. Eu quero dar um depoimento dessa fase de lua minguante para lua nova. Eu, antigamente, antes da retirada do útero, assim, há muitos anos, sei lá, coisa de 10 anos, eu tinha muita candidíase, uma atrás da outra. E aí eu comecei a reparar que eu tava numa fase de uma acidez emocional, não só no meu corpo, porque a candidíase, ela traz uma super acidez. E você começa, né? E eu observei que a acidez era interior, eu não estava contente com muita coisa. Eu queria fazer mudanças na minha vida. E uma vez, intencionalmente, eu tive essa experiência de conversar com o meu útero, com a minha vagina, que não parava de acidificar. E, cara, eu tive muita resposta. Eu realmente tive respostas, assim. O útero, ele fala, ele conversa com você. Né? E quando eu retirei meu útero, que faz 2 anos, que eu tive uma doença gestacional chamada mole datiforme, que é uma doença gravíssima. Eu tive a invasora, que é pior ainda, que você precisa tirar o útero muito rápido, porque pode virar um câncer isso, né? E eu tirei. E eu tô tendo experiências muito potentes. Eu falei com a Maria ontem, assim, experiências de colocar, principalmente na lua nova, né? Que para mim eu sempre tive ligação com essa lua escura, mas também nunca foi tão simples, né? Porque cada mulher tem ligação com uma lua específica. De sentir, de ouvir essas ancestrais, né? De ouvir o clã, esse clã que nos une nessa ancestralidade feminina. Então, gente, experienciem isso de verdade, porque é uma coisa, eu senti um vulcão dentro de mim. Esses 2 últimos ciclos eu senti um vulcão. E faz 2 meses, mais ou menos, quando eu comecei a sentir isso, eu ouvi uma frase, que foi a seguinte: a mulher é feita de matéria vulcânica. Olha que coisa forte, eu tive essa frase, eu escutei essa frase numa meditação. E é isso, é sair desse conceito que o patriarcal tentou incutir, e tentou e conseguiu, infelizmente, de que nós somos passivas. De que mulher é só compaixão, de que mulher é só perdão. Porque você, hoje, com esse circuito que você fez, hoje com a gente, é óbvio que na fase minguante e nova, a gente não é só compaixão e só perdão, pelo amor de Deus. Ninguém é. Existe algo ali que ninguém é. A gente está muito mais cali, né? Muito mais no sentido de analisar as coisas que a gente não quer mais e de fazer os cortes necessários. Então, os arquétipos são outros. São os arquétipos das deusas escuras, né? E aí eu acho que tem, assim, do que você está trazendo, eu acho que quando a gente começa a mergulhar, eu já vou falar da menopausa, tá? Não quero perder isso. Mas quando a gente começa a mergulhar nesse feminino... Só um segundo, que a gente tem aqui mais 10 minutos só antes de cair a live, tá? Só pra gente... Tá. Então, assim, quando a gente começa a entrar mais em contato com esse feminino visceral, né, profundo, a gente começa a acessar muitas coisas sobre a nossa ancestralidade também, sobre as mulheres que vieram antes. Porque assim como as árvores são conectadas debaixo da terra, né, os nossos úteros são conectados. É muito da onde vem a Genichiro da Bowling, né? Essa conexão, assim, eu sou conectada com as mulheres da minha linhagem, mas quando eu sento em círculo com um monte de mulher que não necessariamente é da minha linhagem sanguínea, eu sinto uma puta de uma conexão. Então, assim, os nossos úteros, assim como os nossos corações, nos conectam, né? Então, quando a gente vai acessando essa sabedoria, a gente também vai acessando essa sabedoria ancestral.
E aí que eu falo uma coisa muito, muito importante. O conhecimento é maravilhoso, a gente pode acessar ele, mas não deixem que tudo isso que eu falo vire uma apostila para você seguir. Pega esse conhecimento, vivencia ele no seu corpo e cria a sua própria sabedoria. Isso é fundamental. Demais, maravilhoso. Fundamental, porque assim, a gente corre um risco muito grande nesses movimentos do feminino, de todo mundo querer ser igual e sentir igual. O feminino é singular de cada mulher. É claro que tem uma tendência energética, e ele é singular dentro de cada homem também. Mas assim, vivenciem isso, né? A sabedoria vem de dentro. A gente pega o conhecimento, ele é maravilhoso, ele ajuda a gente a elaborar a nossa sabedoria, mas deixa passar, deixa suas memórias sentirem isso, vivencia, traz para o seu corpo. Isso é potência. Isso é abundância, tá? E aí agora só para falar da menopausa. O que é a menopausa na minha experiência? Eu ainda não vivi, mas de acompanhar outras mulheres e de estudar com essas abuelas e com essas think tankers aí do feminino, Sadiv e Miranda. A menopausa é quando a nossa fase da sabedoria, da TPM, começa a se alongar, né? Ela é uma aposentadoria dos ovários, digamos assim, né? Então a aposentadoria vai se dando aos poucos. Então o nosso ciclo vai ficando mais longo, a nossa fase da sabedoria vai se alongando. O que é maravilhoso? Tem algumas mulheres que estão vivendo menopausas maravilhosas, mas por quê? Porque elas ganharam intimidade com esse espaço escuro, com esse espaço de luz e sombra. Porque na menopausa, o que eu percebo, eu ainda não vivi, tá? Mas é um momento em que a gente vivencia muito constante o espelho na frente da gente. É o momento da sabedoria, de fato. Né? Tem a ver com envelhecimento, não o envelhecimento do corpo físico, dos ovários só, mas envelhecimento no sentido de sabedoria que você foi juntando ao longo da sua jornada. Né? Então, o que eu tenho percebido que ajuda a um processo de menopausa saudável é vivenciar e ganhar intimidade com essa fase da sabedoria e da TPM quando você está ciclando sem aposentadoria, por exemplo. Né? Então é isso, é ganhar intimidade com esse espaço visceral da bruxa. Porque a menopausa é assim, cara, eu posso ser bruxa, eu não preciso mais cuidar de ninguém, agora eu não preciso mais limpar por ninguém. Eu estou fazendo agora o meu processo. Então, é como se você ganhasse uma autonomia total do seu processo de mulher. Porque a gente, enquanto também está internalização, né? A gente está limpando os nossos processos e do mundo. Né? Então, tem uma coisa... vai cair, mas eu queria falar rapidinho da candidíase que você trouxe. Eu estava conversando com a Bel Said, que é uma amiga, uma ginecologista maravilhosa, que eu recomendo, chama Ginecologia Natural, acho que é o perfil dela. Eu estava falando com ela, muitas pacientes dela e algumas minhas e eu mesma tivemos candidíase depois que começou esse momento da pandemia. Então, assim, o nosso corpo tá falando coisas pra gente olhar. Eu, por exemplo, tive candidíase e eu fui olhar, tipo, o que tem nesse meu chakra básico que eu não tô honrando? E eu me dei de cara, e eu achei que eu já tinha resolvido isso, e a gente nunca resolve, porque é sempre uma camada, com questões em relação à sexualidade, no sentido de poder receber. Assim, a Sadiva fala um termo que eu acho maravilhoso, que ela fala assim, as mulheres esqueceram do que é ser penetrada. E ela não está falando de ser penetrada do pênis e vagina. O feminino, ele tem uma relação de receber. A energia do feminino é de receber. Isso se tornou uma coisa ruim. Então as mulheres não recebem. E aí a Sadiva fala assim, todo mundo quer sair metendo em todo mundo e ninguém recebe. Aí fica todo mundo doente. Então, assim, receber com amor. Receber de amor. Então, eu acho que muito dessas candidíases, estou falando assim, até para quem está tendo, é a gente olhar para como a gente está recebendo, né? A gente vê como que a gente está recebendo, não só um pênis dentro da nossa vagina, mas como a gente está recebendo as coisas, os cuidados. Tem muita mulher que não se deixa ser cuidada, que só quer cuidar. A gente também quer ser cuidada. A gente pode ser cuidada. Nossa, muito, exato. Maria, eu queria falar para as mulheres, tem muita... Desculpa te cortar, porque a gente vai cair. Eu queria falar para as mulheres que estão mandando mensagens, são mensagens maravilhosas. A gente não vai dar conta de responder. O que eu vou me propor a fazer? Eu vou salvar a live aqui. Eu vou salvar e eu vou anotar as perguntas, anotar quem fez e a gente vai responder para vocês, tá bom? A gente vai responder para vocês. Eu não quero deixar vocês sem resposta, porque são perguntas muito importantes. Antes da nossa live, eu tirei uma carta desse livro aqui, das Cartas do Caminho Sagrado da Jane Sams. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele fala muito também do clã, desse clã ancestral. E eu tirei para nós, hoje, para o nosso grupo que está aqui,
uma mensagem. E a mensagem saiu autoexpressão. Má, olha que forte essa mensagem da autoexpressão, do como a gente expressa nossos talentos no mundo, que tem muito a ver com esse circuito que você falou, dos sentimentos, da criatividade, dos talentos, né? De oferecer esse nosso talento, que a gente tem de mais verdadeiro, né, de mais autêntico para o mundo. É essa a mensagem da carta. Cara pintada, chama. A gente está para receber Lua de Vesak, que é exatamente essa energia, da gente se conectar com a nossa expressão mais pura e mais linda, né? E assim, olha que lindo, né? Quinta-feira eu vou fazer bênção, quem quiser vem. À noite, às 7h30. E sexta de manhã eu vou fazer uma meditação lá na Positive, mas para a gente aproveitar essa lua cheia, para a gente entrar em contato com a nossa essência, para poder manifestar. Então a gente precisa fazer a poda para isso acontecer. Então a gente vem fazendo a poda, né? Para poder abrir espaço para essa expressão legítima, verdadeira, amorosa, a serviço, né? É por aí. Uma live é muito rápido, mas foi assim, muito bom. Foi muito agradeço você. A gente tem muito a falar. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu, pela sua assim, generosidade de ter vindo aqui falar sobre os nossos ciclos. Assim. Muito obrigada mesmo por você ter topado. E a gente vai... Eu pedi 2 coisas. Quem precisar, me escreve, a Paty vai deixar gravado. E quem puder compartilhar isso, assim, eu quero que esse benefício chegue para muitas mulheres. E eu acho que não é só por mim, eu quero que a gente possa expandir isso. Então, também, quem sentir de partilhado, a gente gerar esse movimento dessa conversa, né? É uma conversa difícil no Instagram, porque tem a ver com a nossa intimidade, então não é todo mundo que gosta de falar isso publicamente. Mas, assim, no meu direct eu estou super à disposição para a gente trabalhar, para a gente olhar. Enfim, tem as meditações da Positive, a gente pode fazer outra live... Tem tudo pra gente explorar, assim, mas eu acho que a gente abriu uma porta, né? E então eu desejo uma linda jornada para todas e todos aí nessa portinha que talvez se abriu ou se expandiu. Você falou do seu livro. Isso mesmo. Você falou do livro que tá aí, né? Que tá aí embaixo do seu celular. O meu é Mulheres que Correm com os Lobos, que está embaixo do meu celular aqui. Então, qual o seu livro, né? Eu queria que as mulheres, de alguma maneira, pudessem... Boa. Muito bom. Tá aí o teu livro? Mostra pra gente a capa, tá aí? O meu vive aqui, coitado, ele mal tem capa. De tanto que eu uso. Que legal. Muito bom. Mas tem muito livro também, tem muita coisa legal para ler, mas é isso. Vamos ler, mas vamos deixar entrar. Antes da gente repetir. Sabe? Vamos sentir. Exato. Isso aí. Então, gente, olha, agradeço muito quem esteve aqui hoje. Muito obrigada. Que a gente possa sentir esse chale mesmo do nosso clã feminino. E eu sei que vieram aqui alguns homens também. E que a gente possa colocar todo mundo nesse grande chale de acolhimento, né? Que cada uma é também. Então, tem uma hora que a gente precisa ser acolhida e tem uma hora que a gente precisa acolher. Faltou a gente falar uma coisa das mulheres que não têm útero, que não ciclam mais. Vamos ver se dá tempo. Mas a ideia, e a Tati está aqui, eu quero fazer uma live com a Tati também para ela contar. Mas a ideia é conectar com essa força, assim, entender que esse ciclo existe e se observando e vendo em qual momento desse ciclo, que está na natureza, que está na lua e que está no nosso corpo, você está agora. Então, para as mulheres que não têm útero, que foi esse o chamado, então é você pegar isso que eu trouxe e você ir percebendo em você. E evocando essa força do seu ventre, né? Dos seus ovários, da sua trompa, porque às vezes não tem ovário, às vezes não tem trompa, mas assim, essa energia está aí. Então esse é o convite também para as mulheres que não têm útero. E a Tati tem uma experiência maravilhosa de plantar a lua com água de beterraba. Então também quando você sentir que você está nesse momento da lua nova, né? Nesse momento da alunação, mesmo sem estar sangrando, você pode honrar isso devolvendo o seu sangue para a terra, criando o seu sangue com alguma coisa que te faça sentido. A Tati, ela prepara uma água de beterraba e ela devolve para a terra nessa intenção. Então também é uma experiência dela, assim, que eu acho muito forte e bonita, assim. Muito bacana. A gente tem 21. Não, livro. 20 segundos restantes. Vai lá. Jin Shiroda Bolen, As Deusas e a Mulher Madura. Leia esse livro para quem está na menopausa, é maravilhoso. Jin Shiroda Bolen. 5 segundos restantes.